Glória a Deus. Amém. Você pode sentar. Glória a Jesus. Boa noite, irmãos. Vocês podem sentar. Fiquem à vontade na presença de Deus. A noite está fria, mas a gente é um povo quente do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Eu estive em viagem ali no Rio de Janeiro, em Teresópolis. Foi uma bênção. E Deus é bom. E Deus tem muito para fazer nessa noite. Então fique com seu coração ligado, coração atento. Amém. Fixado na palavra de Deus. Tudo que você precisa é somente de uma palavra de Deus. Amém. Tudo que nós precisamos são de instruções poderosas de Deus para mudar as coisas. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Glória a Deus. Quero falar sobre casas de paz. Amém. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você já tem a sua casa de paz? Irmãos, eu estou ansioso por saber de notícias. Olha, já conquistei a minha casa de paz. Vocês não têm ideia. Deus nos transicionou para sermos discipuladores. Amém? Nós somos discípulos e vamos fazer discípulos. Porque essa é a principal tarefa da igreja. Chega de fazer barulho sem sentido, irmão. Uma igreja que não discipula é uma igreja que está fazendo um barulho sem sentido algum. Nós temos que ser discipulados e temos que fazer discípulos. Então, procure a sua casa de paz, onde você vai evangelizar, pregar o evangelho, curar os enfermos, amém? Estabelecer reino de Deus, formar, fazer discípulos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então que vocês sejam multiplicadores desse ensino do Senhor Jesus. Então coloque aqui nesse caderno o nome da família que você vai falar, que você vai abordar, a pessoa, seu vizinho, seu parente, seu primo, seja quem for, irmão. Alguém que você encontrar na rua, alguém que você vai no comércio e o Espírito Santo te toca e você começa a falar para ele a respeito da paz que você carrega, falar para ele que você é um semeador da paz, amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala: você é um semeador da paz, amém? Nesse exato momento, irmão, existe um lar que precisa daquilo que você carrega. Nesse exato momento, tem pessoas enfermas, casais brigando, casamentos sendo destruídos, crianças sendo violentadas, adolescentes sendo abordados pelas drogas, pela promiscuidade, e nós não podemos ficar de braços cruzados, temos que avançar para isso, amém? Em nome de Jesus. Então seja um semeador de paz, e eu quero logo, em nome dessa semana, ainda receber uma notícia sua. Olha, já tenho minha casa de paz, amém? Onde eu vou evangelizar e falar de Jesus, e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. E em cima disso que o Senhor tem nos mostrado para fazer essa estratégia de evangelismo, o Senhor tem nos inspirado a pregar esse tema: ide e pregai o evangelho. E hoje é a quinta parte que eu vou ministrar sobre esse tema. Não sei quantos capítulos mais essa mensagem vai ter, e eu vou pregar isso, vou ser incisivo até que você entenda que você é um discipulador. Obrigado por 3, amém. Você é um discipulador, amém. Jesus não te chamou para ser um membro de igreja, membro para esquentar banco, para ficar fazendo não, irmão, você tem uma missão. Nós temos uma missão, recebemos Jesus. E agora ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ide, fazer discípulos, ensinando-os a guardar, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho instruído a vocês. Amém? Então esse é o nosso legado. Essa é a nossa principal missão. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Dentro desta ministração e de pregai o evangelho, nós temos que entender que nós somos transformados. Se você conseguir, Sami, colocar na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, eu vou gostar muito dessa versão. Ela é bem mais ampla, aberta para a gente entender. Veja só,
Está na Revista Atualizada. Você consegue colocar na nova tradução? NTLH. Isso, obrigado. Olha só. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto. Irmãos, por que nós estamos com o rosto descoberto? Porque a lei foi embora, a lei foi anulada. Amém? Então nós estamos com o nosso rosto descoberto. Nós não precisamos de um véu para fingir que estamos cheios da glória. Não precisamos de uma roupa, de uma cara de santidade. Nós não precisamos de doutrinação. Nós não precisamos de usos e costumes para falar que somos santos. Não, nós já fomos descobertos. Nosso rosto está refletindo a glória de Deus, sem véu algum. Então, portanto, todos nós com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Glória a Deus. Eu parei para meditar nesse verso e meu coração se encheu, grato a Deus, porque a gente já foi tirado de nós todo o véu, toda a religiosidade. A lei foi abrogada. Eu não preciso de nenhum tio da lei de Moisés, não preciso nem de uma vírgula da lei de Moisés, porque ela foi completamente anulada, abrogada. O fim da lei é Cristo. E agora eu reflito a glória de Deus sem esse véu. Amém? E cada vez mais que eu me envolvo com o Senhor e com o seu legado, mais essa glória brilha em nós. Então nós precisamos entender que nós precisamos levar essa glória transformadora para a vida das pessoas. Isso não pode ficar somente para nós. Tudo aquilo que a igreja recebe, que fica somente para a igreja, faz mal. Vou repetir isso, entenda. Tudo que a igreja recebe, que ela fica somente para ela, entre nós. Ah, que coisa boa, falar que nem Pedro falou para Jesus, vamos fazer 3 cabanas aqui está muito bom estar na sua presença, glória a Deus. E Pedro com aquela ideia de ficar só entre eles ali. Pedro, Tiago, João, o Senhor, Moisés e Elias, a voz de Deus, uau, que maravilha. Deus mandou ele calar a boca. Cala a boca. Fica quieto. Ouçam meu filho, é a partir dele que agora eu vou fazer algo extraordinário e trazer a humanidade de volta para mim, amém? O desejo de Deus, irmão, não é deixar a humanidade perdida, sendo destruída. Olha o caos que está o mundo, e olha o caos que está a igreja, é de assustar. Por que a igreja está tão cheia de confusão? Porque ela esqueceu da missão. Ela esqueceu da missão principal, que é levar essa glória transformadora para a vida das pessoas. Mas eu glorifico a Deus porque Ele está te levantando, irmão. Eu glorifico a Deus porque Ele está te comissionando. Eu glorifico a Deus porque Ele está te enchendo desse Espírito poderoso para transformar a vida de pessoas. Então, nós não podemos ficar mais distraídos. Porque a nossa principal tarefa nesta era é discipular pessoas. Repete isso comigo. A minha principal tarefa nesta era é discipular pessoas. É a principal tarefa, irmão. A minha principal tarefa não é ficar pregando para vocês, embora eu seja um pregador, sou um pastor, mas tudo é com o objetivo de formar em você um discípulo. Tudo é com o objetivo de fazer com que alguns possam me imitar e querer ganhar outros para Jesus e discipular eles. Quando eu mando um oi para você, bom dia, como é que vai? Eu não quero saber da sua vida, irmão, particular. Eu não estou querendo ser um xereta, um fofoqueiro. Na verdade, eu quero te tirar desse lugar de zona de conforto, desse lugar de comodismo e ativar você numa vida espiritual poderosa para que você possa transformar a vida de outras pessoas. Porque a resposta que você está procurando para as suas finanças, a resposta que você está procurando para a tua vida de realizações, a resposta que está procurando para a sua saúde, seja o que for, para a sua vida familiar, está dentro do propósito de Deus, não está fora. Tudo que você procura está dentro de um propósito.
E quando a igreja ela se distrai, passa a ter uma vida comum, uma vida natural, ela se embaraça. Por isso que Paulo veio escrevendo, diz assim, olha, ninguém que está militando legitimamente se embaraça com os negócios dessa vida. Não fica perdendo tempo, embaraçado. Isso não quer dizer que você não vai ter uma vida de trabalho, produzir, enriquecer, ficar poderoso na terra. Não, você vai acontecer, mas isso não te embaraça, irmão. Por quê? Você tem uma missão. Você é uma ferramenta de Deus na terra. Sabe por que o dinheiro tem que vir para você? Porque você é uma ferramenta de Deus. Sabe por que a sua empresa tem que se multiplicar? Porque você é uma ferramenta de Deus. Sabe por que os seus inimigos ficarão envergonhados e confundidos? Porque você é uma ferramenta de Deus na terra e Ele tem interesse em te usar com poder, com glória, com prosperidade, com unção, com todas as coisas boas. Amém? Então nós precisamos fazer com que essa glória que está refletindo em nós seja levada por onde nós passarmos, para que pessoas sejam transformadas. Todo cristão precisa se fazer uma pergunta básica: o seu ministério gera discípulos? Responda, pergunte para si. Todos nós temos uma vida ministerial, não é só eu que tenho vida ministerial. Todos nós temos uma vida ministerial. Todos nós ouvimos a palavra, recebemos o Espírito Santo. Quantos receberam o Espírito Santo aqui? Levanta a mão, não tô... Quantos receberam o Espírito Santo aqui? Amém, glória a Deus. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 1, verso 9. Para você falar, não, eu não tenho ministério. Vou te mostrar que você tem. Romanos 1, 9. Olha que coisa boa. Mas não, nessa versão não é muito convertido. Coloca na Nahara, Almeida, revista e atualizada. Esse verso aí, ele perde um pouco o sentido nessa versão. Veja só isso. Olha lá. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu filho. Só que a Deus a quem eu sirvo no meu espírito. Onde está o seu ministério? Repete comigo, no meu espírito. Irmão, a sede ministerial, a sua sede ministerial não é essas quatro paredes. Obrigado por um amém. A sua sede ministerial não são quatro paredes, não é esse espaço físico. Esse espaço físico é um lugar que a gente se reúne para ser instruído, para ser treinado. Mas o seu ministério está no seu espírito. Então repete comigo, a minha sede ministerial é no meu espírito. Então você tem um ministério. Agora a pergunta é, o teu ministério gera discípulos? Uma coisa para refletir. Porque, irmão, tudo bem, a gente veio falando aqui nessa ministração, nós entramos na casa de Deus como ovelhas, não é verdade? Lembra quando você me encontrou a primeira vez? Como é que você estava? Se eu for contar a história de vocês aqui, irmão, eu lembro algumas histórias. Como é que você estava? Quando chegou a primeira vez no Ministério Aprisco, se deparando com essa mensagem, alguns estavam enfermos, alguns estavam com problemas financeiros, outros estavam debaixo de maldição ministerial por aí, cheio de religiosidade. Outros estavam sem esperança, sem visão. Outros estavam com o pé na cova. Aí encontrou Jesus, recebeu a palavra da graça de Deus, do Evangelho. O véu foi tirado. Você está vivendo uma vida melhor, amém? Só melhorou a sua vida, não é verdade? Só avançou a sua vida. Agora você vai ficar, agora que de braços cruzados? Não, senhores. Nós não vamos ficar distraídos, nem temos tempo a perder, irmão. Nós precisamos pegar aquilo que nós carregamos, a glória que carregamos, e levar para transformar a vida de pessoas. Porque é interessante, porque esse verso que nós lemos em primeiro lugar, e 2 Coríntios 3,18, fala que nós temos que refletir essa glória, e ela vai brilhando mais e mais como o Senhor. O Espírito, o Senhor dessa presente dispensação, dessa presente era da graça, é o Espírito Santo.
E Ele quer te instruir, te influenciar, te ungir, te encher de poder, para que você possa ser alguém que transforma a vida de pessoas. Você deve levantar e dizer: Senhor, hoje eu quero transformar a vida de pessoas. Cheguei do Rio de Janeiro ontem à noite, cansado, mas o meu celular não parou. De madrugada tinha uma pessoa precisando ser discipulada. É um irmão que nem está perto da gente, está distante, mora numa cidade do interior de São Paulo, mas está precisando de uma palavra pastoral, irmão. Eu tive que acordar e atender esse irmão, e marquei com ele um horário, e ele me ligou de vídeo. Olha só, irmão, eu não gosto de atender ligações assim, mas o Espírito falou assim: atenda ele. E atendi. Aí vi aquela cara linda. E falei com ele, abençoei a vida dele. Falei: meu Deus, glória a Deus. Foi uma bênção para a vida dele, porque nós não temos tempo a perder, irmãos. Quem está despertado no chamado, na missão, entende: Senhor, eu não tenho tempo a perder. Eu não tenho tempo para ficar doente. Não tenho tempo para ficar endividado. Não tenho tempo para ficar com problema financeiro. Porque eu estou muito ocupado, irmão. Fala assim: Deus, me ocupa, Senhor. E se Deus te ocupar, irmão, tuas finanças vão fluir, teu casamento vai ser uma bênção, os negócios vão acontecer, porque você está muito ocupado com o principal, que é fazer discípulos. Por que as coisas não avançam muito na vida de alguns? Porque ele está concentrado em si. Ele se levanta pela manhã e está preocupado com si, preocupado com seus boletos, preocupado com suas questões, preocupado com o seu trabalho. Enquanto isso, tem gente do lado morrendo, tem gente do lado perturbada pelo inferno, tem gente do lado enfermo. E você, que é um semeador de paz, precisa se levantar para pregar o evangelho, colocar as mãos sobre os enfermos e curar as pessoas. Amém? Então fique com essa pergunta: o teu ministério gera discípulos? Pense nisso, em nome de Jesus. E o discipulado bíblico, irmão, ele é um processo que produz pessoas iguais a Cristo. Amém? Nós temos que manifestar Cristo. Amém? Você tem que ser Jesus andando na terra de novo, por onde você for. E a sua função é gerar pessoas, porque o discipulado bíblico não é para ficar doutrinando as pessoas, não é para ficar olhando o comportamento da pessoa, não é para ficar observando se ela fuma, se ela bebe, se ela faz isso ou aquilo. Não, isso não é discipulado, irmão. Discipulado bíblico é você levar a vida de Jesus para a vida dessa pessoa, fazê-la contemplar a Cristo, ela enxergar a Cristo. Porque o discipulado acontece quando nós ficamos apaixonados por Jesus. Você viu quando você aceitou Jesus e o evangelho entrou na tua vida, o quanto você ficou aquecido, apaixonado por Jesus, fascinado pelo Senhor. Você contemplava o Senhor em todas as coisas, você queria ler a sua Bíblia, você queria ir para a igreja, você queria ver a hora que tem um culto. Hoje não tem culto, ficava procurando culto por aí. Isso é uma fascinação, é a contemplação. Você está enxergando Deus, contemplando Cristo. Cristo está sendo formado em você. Agora você passou por isso, recebeu a Cristo. Agora você deve, da mesma forma, ir até pessoas para que elas fiquem fascinadas por Cristo, para que elas observem a Cristo, para que elas fitem os olhos em Jesus, independente do que está acontecendo, elas têm que ficar olhando para Cristo. Então o discipulado é isso, você levar Cristo para a pessoa, para que ela fique olhando como Ele é maravilhoso. Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Oh, como Ele é maravilhoso. Eu posso enriquecer porque na cruz Ele já levou toda a pobreza. Oh, como Ele é maravilhoso. Eu era do demônio, agora eu sou de Jesus. Eu tinha a possessão do inferno, agora eu estou cheio do Espírito Santo. Oh, eu carregava enfermidades, mas agora eu estou curado. Eu estou rejuvenescendo, eu estou cheio de poder. Eu não tinha esperança, agora eu tenho uma missão. Essa é a fascinação. Isso é discipulado. A pessoa estava morrendo, estava no império das trevas, e ela foi arrancada e plantada no reino do Filho amado. Agora ela tem sentido na vida, agora ela tem alvo, tem propósitos, tem metas, agora ela quer alcançar outras pessoas. Esse é o discipulado, irmão. Discipulado não é querer tirar o vício da pessoa por goela abaixo, falar que ela é pecadora, que ela vai para o inferno. É lógico que se ela não tiver Jesus, vai para o inferno mesmo, não tem jeito. Repete comigo: sem Jesus, as pessoas vão para o inferno.
Irmão, o inferno é uma realidade, não adianta. A graça não anulou o inferno, não. Quem não aceitar Jesus, quem não se converter, quem não tiver uma vida guiada pelo Espírito Santo, vai para o inferno. Só que a gente já está no céu, amém? Eu não vou deixar. Quem eu puder arrebatar do inferno, eu vou arrebatar. Quem eu puder interferir na eternidade dessa pessoa, eu vou interferir. Então vai lá e leve Jesus para a vida dessas pessoas, para a glória de Deus Pai. Esse é o propósito de Deus para essa era. É a revelação de Deus. É revelar Deus na vida das pessoas. Qual o propósito de Deus? São duas coisas, duas características do propósito de Deus para essa geração. Revelar Cristo nas pessoas e gerar um povo para si. Deus tem um povo na terra. Obrigado por um amém bem baixinho. Deus tem um povo na terra, irmão. Amém? E esse povo começa com essa missão que nós recebemos de fazer com que as pessoas sejam formadas em Cristo, para que a revelação de Deus entre na vida dessa pessoa, para que essa pessoa fique parecida com Cristo. E agora essa mesma pessoa começa a ganhar outra pessoa. E assim um povo é formado para Deus. Desde o princípio do Evangelho. Que o Evangelho não são somente o Novo Testamento e as cartas de Paulo, os Evangelhos. O Evangelho é toda a Bíblia. Porque eu olho para Gênesis e encontro Jesus ali. Olho para Êxodo, o Evangelho está ali. Levítico, o Evangelho está ali. Então desde o início do Evangelho, lá em Êxodo, você encontra Deus separando alguém. Diz assim, sai do meio da sua parentela. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. E de ti farei uma grande nação, e serão benditas todas as famílias por causa da sua fé. Então todo o desejo de Deus é se revelar à humanidade e gerar um povo para si. Nós precisamos entender isso, irmãos. Senão, eu repito a mesma frase que eu iniciei essa ministração: nós só seremos um povo que faz barulho, não tem motivação alguma, só está fazendo barulho, não está atendendo o legado, não está olhando o coração de Deus. O coração de Deus clama por vidas. O coração de Deus clama por filhos. Ele enviou o seu filho, que era unigênito, mas agora ele é o primogênito de muitos irmãos. Então nós precisamos avançar dentro desse legado. E o primeiro passo para isso, irmão, é você ter uma relação muito íntima com Jesus, através do Espírito Santo. É o primeiro passo de cada um de nós. É aquilo que você tem que respirar, ansiar, esse relacionamento com Jesus, esse relacionamento com o Espírito Santo. Veja o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e verso 17. Olha isso, irmão, por favor, que esse verso possa fazer um barulho dentro de você, mexer com as suas entranhas, em nome de Jesus. Olha isso. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Você e Jesus são uma pessoa só. Quando você decide, Senhor, eu quero contemplar a Cristo, eu quero conhecer a Cristo, eu quero ficar fascinado por Cristo. Quando você começa a buscar as coisas de Deus, a ter tempo a sós com o Senhor, a praticar as coisas que a Bíblia ensina, a praticar as coisas espirituais, a orar em línguas, a ler a sua palavra, a jejuar, a adorar, a cuidar das coisas de Deus, você está sendo um só espírito com Ele. Mas isso não é tudo, irmãos. Porque eu conheço muita gente que está orando em línguas muitas horas por dia, mas não tem a coragem de falar de Jesus para ninguém. Conheço gente que está lá, não, quero jejuar, e só procurando as práticas espirituais para ter uma performance no altar. Procurando as práticas espirituais para poder pregar bem, ter uma eloquência, para poder ser visto, querendo um microfone, querendo espaço no meio da própria igreja. Enquanto isso, o mundo está sendo destruído, irmãos. Não, eu me uno ao Senhor em duas características. Quando eu paro tudo para ficar sozinho com Ele, lendo a minha Bíblia, orando em língua, jejuando, buscando o Senhor, adorando a Ele. Mas principalmente quando eu entendo que o coração de Deus clama por vidas. Quando eu entendo que o coração de Deus, que Deus se importa. Irmão, vou te falar uma coisa, aquele vizinho perturbado que você tem, que toma cachaça, fuma maconha, bate na esposa, aquele
morador da rua que você conhece, aquela criança que passa na rua que a gente vê ali pedindo, vendendo coisas no semáforo, sabe, a prostituta que está ali na Marginal Oeste, ali olhando aqueles pontos de prostituta, aqueles travestis que estão lá. Deus ora por essas pessoas. Você pode não dar a mínima, você pode rejeitar, você pode ficar assim, rejeitando, tendo asco dessas pessoas, enquanto Deus fala: ganha ele para mim, traz ele para a minha presença, fala do meu amor para ele, mostra o caminho da verdade, mostra Jesus, mostra Cristo. E a gente, irmão, a gente está vivendo tão, não quer saber de nada, a gente está tão indiferente. Você está me devendo uma música, Marcos. Indiferente. A gente está tão indiferente. Não é verdade, irmãos? Por favor, não seja indiferente. Contemple a Cristo. Se una a Cristo através de momentos a sós, fechando a porta do teu quarto, buscando o Senhor no secreto. E na segunda característica, se importe com a vida das pessoas, se importe com a eternidade das pessoas, se ocupe no reino de Deus. Para das suas crises, irmão. Olha para o seu irmão e fala: para de crise. Fala para ele: chega de crise. Povo cheio de crise, irmão. Meu Deus do céu. Chega de crise. Sabe por que as pessoas estão em crise? Porque elas não estão ocupadas. Elas não estão ocupadas com as coisas de Deus. Elas não estão olhando para o principal, irmão. Porque aquele que olha para o principal, para o chamado, para o propósito, para aquilo que Deus escreveu, não tem crise, irmão. Não tem crise, pode até passar por dificuldade, está ali na luta, vencendo batalhas, se levanta situações, mas ele não para a sua carreira, ele não para por nada, ele está olhando para Jesus. Isso vai passar, a minha vida só vai melhorar, eu vou avançar, eu vou trazer alguém para a presença de Deus, eu vou evangelizar, eu vou adorar a Deus, eu vou me importar com aquilo que é importante para Deus. Se importe com o que é importante para Deus. Amém. Então, irmãos, nós não podemos fazer apenas parte para Deus. É legal, irmão, sim, nós temos que nos preocupar com a nossa estrutura, temos que preocupar com a nossa igreja, fazer o melhor na igreja. A igreja está sempre limpa, organizada, investir no templo, como a gente tem feito, investir no som, ter um melhor lugar, melhor. Isso é muito bom, mas é somente uma parte das coisas que nós temos que fazer. Diz assim, irmão, isso é apenas uma parte. A outra parte são pessoas, são vidas. E é tão importante que se a gente não evangelizar, nós não temos razão de existência. Vou repetir, com toda responsabilidade, com todo temor: se uma igreja não evangeliza, ela não tem razão para existir. Irmão, isso é muito sério. Isso tem mexido comigo. Isso tem me despertado de madrugada, isso tem mexido comigo o dia inteiro, que eu fico contemplando: Senhor, será que eu estou levando esta igreja realmente para onde o Senhor quer, deseja? A minha preocupação, meu irmão, porque não é um clube, isso aqui não é um clube, irmão, de amigos. Nós temos um objetivo, nós temos uma missão, nós temos um legado que foi deixado, e nós precisamos atender a expectativa de Deus. Irmão, não se preocupe em agradar a mim, se preocupe em agradar o coração do Senhor. É Ele, o coração dele clama por vidas, clama por almas. Nós precisamos entender isso. Então, ser um só espírito com o Senhor é entender que Ele é importante. Eu preciso contemplar o rosto dele, eu preciso passar tempo com Ele, eu preciso adorar Ele, eu preciso ser íntimo desse Espírito Santo, eu preciso adorar a Deus, eu preciso me prostrar diante dEle, eu preciso chorar, rasgar o meu coração, ser quebrantado. Mas isso não é tudo, eu preciso também entender o coração dEle. As batidas do coração do Pai clama por vidas, clama por pessoas, clama por transformação da sociedade, e nós não podemos ficar de braços cruzados. Amém? Aplaude ao Espírito Santo. Aleluia. Então nós nos unimos ao Senhor no tempo a sós com Ele, e recebemos a revelação de Cristo. Mas também nós nos unimos ao Senhor cumprindo a nossa principal tarefa: fazer discípulos. Amém? Veja só o propósito de Deus. Jesus era o único Filho de Deus. Repete comigo: Jesus era o único Filho de Deus.
Mas lá João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus veio, cumpriu o seu ministério, foi para a cruz, morreu, ressuscitou e falou assim: olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque eu não vou deixar vocês órfãos, não vou deixá-los sozinhos, eu enviarei o meu Espírito. E a função do Espírito Santo é essa, que está escrito em Romanos, coloca para mim Romanos capítulo 8, versos 29 e 30, veja isso, Romanos 8, 29 e 30. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Próximo. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então hoje o papel do Espírito Santo é pegar alguém que recebeu Jesus e colocar dentro de uma forma. E a forma é Cristo. O papel do Espírito Santo na sua vida, irmão, não é te dar dinheiro. Ninguém fala amém. Que dinheiro você já tem, irmão. Amém. Já te deu, né? O papel do Espírito Santo é pegar você e te colocar na forma, te fazer igual a Cristo. Ele é a medida perfeita. Aí quando você se permite que o Espírito Santo venha te conformar à imagem do Filho amado, a imagem do primogênito. Ele quer te formar a imagem do primogênito, que é Cristo, porque ele era unigênito, mas agora ele é primogênito dentre muitos irmãos. Jesus não é mais um só, nós somos Jesus, o corpo de Cristo. E o Espírito Santo quer te pegar e te conformar, irmão, à imagem de Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo. Para quê? Porque ele te chamou, te glorificou, ele vai te enviar, ele quer fazer coisas extraordinárias na sua vida. Agora, é importante você se permitir ser entregue às mãos do Espírito Santo, para que ele coloque você na forma. O que tiver faltando, ele vai completar. Amém? O que tiver sobrando, ele vai tirar. Aí você fica com... Sabe quando meu pai era padeiro, às vezes ele colocava pães, fazia pão de forma. Então ele pegava um bocado de massa e colocava numa forma. Se aquela quantidade de massa que ele pegava faltava, ele pegava um pouco mais de massa e completava para ficar exatamente igual à forma. Mas às vezes ele pegava um punhadão de massa e sobrava. E quando sobrava, ele então vinha com uma espátula e arrancava toda aquela massa. E o Espírito Santo nessa noite quer te conformar à imagem de Jesus. Se tiver faltando alguma coisa, ele vai completar. Se tiver sobrando coisas que não são de Cristo, ele vai tirar, ele vai cuidar de você, ele vai formatar você, ele vai te formar à imagem de Cristo. Amém? E você parecido com Cristo. Não vai ficar, irmão, parado. É impossível alguém que está parecido com Cristo ficar de braços cruzados. Porque aqueles que parecem com Cristo são chamados para a contemplação, irmão. Porque o diabo vai inventar um monte de coisa para tirar os seus olhos de Jesus. Vai inventar enfermidade, vai inventar perseguição, maledicência, fofoca, gente que está desocupada, quer ficar vasculhando a sua vida, e vai lá, e você não pode se perturbar com isso, irmão. Você não pode se perturbar com uma crise financeira, com um problema, com um dinheiro que não veio, que você estava esperando. Não, isso não pode mudar você. Eu preciso ter escrito isso em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, olha só. A gente tem que entender isso. Nessa noite nós temos que sair daqui entendendo isso aqui muito sério. Coloca para mim Hebreus capítulo 12, verso 1. Olha lá. Portanto também vós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Veja o verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta,
suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha pública. Deixa eu explicar o que é essa palavra ignomínia. Não fazendo caso da vergonha pública que iria passar. Ele ficou nu na cruz por causa de nós. E está agora sentado à destra do trono de Deus. Então precisa entender isso, irmão. Você precisa entender, nós temos que percorrer uma carreira, nós temos que nos desembaraçar nessa noite, em nome de Jesus. Todo embaraço vai cair da tua vida, irmão. Todo embaraço, eu já falei aqui, vou repetir. Se você se ocupar com as coisas de Deus, se ocupar com o principal do coração de Deus, você não vai ter preocupações financeiras, preocupações emocionais, com saúde, nada vai te preocupar, irmão, porque você está olhando para Jesus. Não tire os seus olhos de Jesus. Não tire os seus olhos, porque senão, irmão, o diabo vai te distrair com sensações, com pensamentos, com coisas e coisas e coisas. Não deixe se distrair. Fite os seus olhos em Jesus. Resolva hoje se desembaraçar. Resolva hoje abandonar o pecado, irmão. Estamos na Igreja da Graça. A Igreja da Graça, ela tem o poder para destruir o pecado, irmão. Então, não se embarace, abandone o pecado em nome de Jesus. Você sabe que está errado. Você já sabe, não precisa do pastor ficar olhando, não quero saber da sua vida. Não estou aqui para olhar o comportamento de ninguém. Eu não estou nem aí para o seu comportamento. A minha responsabilidade é falar o que diz essa palavra. Abandone o pecado, irmão. Se desembarace, irmão. Sai do assédio do pecado e olha para Jesus. Percorra a sua carreira. Avance para o alvo. Deus tem coisas grandes para fazer através da sua vida. Ganhe pessoas. Discipule pessoas. Expulse demônios. Cure as enfermidades. Traga a glória de Deus. Desenvolva o seu chamado em nome de Jesus. E não sou eu que vou fazer isso por você. E nem vou ficar observando a sua vida. Não, eu tenho muito ocupado, irmão. Estou fitando os olhos em Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que existe um só Espírito. E é o Espírito do Senhor. É o Espírito Santo. Nós bebemos desse mesmo Espírito. Com um propósito poderoso. Que nos equipa. Quando nós bebemos desse Espírito, nós somos equipados de forma estratégica e poderosa por Deus. Veja só que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. 1 Coríntios 12, 12. Vamos aplaudir Jesus pela vida da Thaís. Tá. Uau! Glória a Deus. A Sami já está fazendo uma discípula lá no... Está vendo como que é, irmão? Funciona assim. Ela vai viajar, não tem problema. A igreja é poderosa para gerar discípulos. Veja que está escrito em 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um, ele tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Verso 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, quer mulheres, quer homens, quer pretos, quer brancos. Não tem mais essa divisão, irmão. Somos um só em Cristo, amém? E a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Vou repetir, a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Irmão, fique embriagado desse Espírito. Fique cheio desse Espírito em nome de Jesus. Para qual propósito, pastor? Veja o verso 27, olha o propósito aí, olha. Verso 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Verso 28. Para quê? A uns estabelecer Deus na igreja. Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. Amém? Ao propósito. Agora, se eu entro para a igreja, contemplo Jesus, sou curado das enfermidades, sou livre da depressão, Deus começa a me abençoar financeiramente, eu começo a enriquecer, começo a ficar bacana, bonito, rejuvenescido, e eu paro aí, eu nunca vou entender quem eu sou. Há uma carreira, irmão. Aqui está falando de 8 operações no corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versos 27, fala, vós sois corpo de Cristo.
E cada um membro desse corpo. E depois no verso 28 tem falando as funções do corpo de Cristo. Quais são as operações do corpo de Cristo? São 8. Apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. São 8 operações do corpo de Cristo. Como Paulo tem uma mente de prolixo, né, um cara prolixo, ele começa a falar do fim para o começo. Ele inverte a ordem. Então qual o primeiro degrau? Agora se a gente inverter, para a gente entender quais são os degraus das operações do corpo de Cristo, a gente vai entender que o primeiro degrau, variedade de línguas. Foi a primeira coisa que aconteceu na igreja, quando o Espírito Santo desceu e falou assim: agora a obra é comigo, vocês vão beber de mim. E eles começaram a beber do Espírito, saiu línguas da boca deles. Vou repetir: quem bebe do Espírito libera línguas. Quem bebe do Espírito coloca os seus pés na primeira operação do corpo de Cristo, que é a variedade de línguas, irmãos. Aí a pessoa começa a orar em línguas, contemplando a Cristo, se unindo, sendo um só Espírito com o Senhor, entendendo que ele precisa contemplar. Quando você está orando em línguas, você está gastando tempo, investindo tempo em contemplação a Cristo, sendo formado em Cristo, essa é a função principal das línguas. Mas você gasta tempo, ele fica parado ali, o Espírito Santo já decidiu quem você é no corpo de Cristo. Então se você for um político do corpo de Cristo, ele vai te colocar no governo. Se você for um empresário do corpo de Cristo, ele vai te colocar nos socorros. Se você for um profeta, ele vai te levar a ser um profeta. Se você é um apóstolo, ele vai te colocar lá em cima como apóstolo. Se você é um evangelista, você vai entrar em dons de curar. Todo evangelista cura. Repete comigo: todo evangelista cura. Pode colocar a mão sobre o enfermo. A enfermidade vai embora, irmão. Vai ser curado. É um operador de milagres, é evangelista também, ele vai curar. É um pastor, também está dentro das operações de cura. Então, como é que as pessoas vão entrar nas operações do corpo de Cristo, se elas não estão contemplando a Cristo e não estão fazendo discípulos? Então não dá mais, irmãos, para a gente sair de casa e vir para a igreja e achar legal o culto, gostar das músicas, gostar da palavra, achar um pastor bacana, legal como eu, e voltar para casa e seguir a vida comum. Não dá mais. Não dá mais, irmão. Não dá mais. Chega de brincadeira. A gente precisa entrar dentro da nossa tarefa principal, que é fazer discípulos, e equipados, cheios do Espírito Santo. Se você pegar a primeira participação, a primeira ministração desta mensagem, e de pregar o evangelho, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, você já viu o tanto de conhecimento que Deus colocou nas nossas mãos? O tanto de conhecimento, o tanto de mudança de mentalidade que foi falado, o tanto de poder, o tanto de informação revelada a respeito do Espírito Santo e dos dons. Quantas coisas, irmãos! Não dá mais para você ficar parado nas suas crises. Não dá mais para você ficar preocupado com as suas coisas. Se preocupe com as coisas de Deus, que Deus vai resolver essas coisas aí para você. E eu digo isso com autoridade, com conhecimento de causa. Todas as vezes que eu tive muitos problemas, você não sabe como é que eu chego aqui para pregar, sabe? Não sabe quantas coisas eu tive que enfrentar, ou quantas coisas estou passando. Não importa essas coisas. É importante que eu estou cumprindo a minha missão. Eu estou ocupado com as coisas de Deus. Enquanto eu estou ocupado com as coisas de Deus, Deus está cuidando dos meus filhos, dos meus netos, está cuidando das minhas finanças, está cuidando de tudo, irmão. Por quê? Eu sou uma ferramenta na mão dele. O diabo não pode me tocar, o diabo não pode me... Ele vai tentar, sempre vai tentar. Mas continue olhando para o alvo. Olhos fitos em Jesus, amém? Dentro desse desenvolvimento, meu irmão, Ele quer te levar para a plenitude do conhecimento do Filho de Deus. E aqui a gente está falando de coisas maiores ainda do que as 8 operações do corpo de Cristo. Irmão, sabe quantas igrejas estão ouvindo uma palavra como essa? Pouquíssimas. Não é para a gente se inflar de orgulho, não. As pessoas não entendem nada a respeito das coisas que eu estou falando aqui para vocês. Mas vocês não são mais inocentes. Vocês não são mais ignorantes a respeito do chamado da vida espiritual, de dons espirituais, de quem é o Espírito Santo, de quem é Cristo, do Evangelho da Graça. Vocês não são mais inocentes nem a respeito da lei. Vocês sabem tudo, irmãos.
E Deus está sempre nos levando para esse lugar de profundidade, de conhecimento profundo. Para quê? Para ativar ministérios poderosos na terra. Para que mantos proféticos sejam alcançados, para que você ande no poder de Deus, para que você interfira na eternidade das pessoas, para que você interfira na empresa que você trabalha, para que você interfira em lugares. Eu ouso dizer que Deus vai tomar você para levar dentro de hospitais, para esvaziar UTIs, irmãos. Eu ouso dizer que Deus vai levantar muito cheio do poder, para ressuscitar mortos dentro de necrotério, irmão, porque a glória de Deus precisa ser manifesta. Há profecias dizendo que a glória do Senhor virá sobre a terra como as águas cobrem o mar, irmão. E Deus está esperando pela revelação de filhos. Só que isso é proposital e intencional. Se você continuar de braços cruzados, você nunca vai entender quem você é. Nunca vai entender. E nós precisamos entrar dentro dessa plenitude do conhecimento do Filho de Deus. Veja o que está escrito em Efésios capítulo 4. Efésios 4, verso 7. Rogo-vos, pois, isso, melhor, e a graça foi concedida, a quem, irmãos? A cada um de nós, não é só para mim, irmãos, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Meu irmão, você não pode chegar na eternidade, no dia do tribunal de Cristo e falar, ninguém me ensinou essas coisas. Eu não sabia que eu podia ser um apóstolo. Eu não sabia que eu podia ser um pastor. Eu não sabia que eu podia ser um milionário do reino de Deus através dos dons e socorros. Eu não sabia que eu podia entrar no ministério do governo e governar multinacionais, governar prefeituras, estados, nações. Você não vai poder, irmãos, porque cada um de nós recebeu graça de Deus, cada um de nós recebeu uma proporção do dom de Cristo. E quais são esses dons de Cristo? Veja o que está escrito no verso 11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Continua a leitura. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita maturidade ou varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Continua, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Pare de ficar olhando o que está acontecendo nas redes sociais. Está só confusão, só gente falando mal da igreja e detonando tudo. Para disso, irmão. Olhe para a sua Bíblia, isso aqui é a sua rede social. Olha, palavra de Gênesis a Apocalipse, irmão. Gaste tempo com isso, quer ficar rico. Leia 30, 50 vezes o mesmo livro, Provérbios. Quer ativar prosperidade e riqueza? Fique com a sua cara em Provérbios, do 1 ao 30, todo dia, leia Provérbios. Vai ativar a sabedoria, porque sabedoria traz riqueza, conhecimento. Não perca tempo com redes sociais. Entre na rede social para falar de Jesus. Entre na rede social para mostrar a Deus. Não seja levado por qualquer vento de doutrina, porque nessa casa não tem mais meninos. Nesta casa não tem mais meninos, irmãos. Continuar a leitura. Estou nervoso. Mas é pelo Espírito, amém. Então vamos lá, volta lá, 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, quer dizer, com a operação de cada um de nós, cada um que recebeu parte do corpo de Cristo, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Glória a Deus. Então você precisa entrar nesse pleno conhecimento do Filho de Deus e entender que graça já foi liberada sobre a sua vida. Entender que você tem uma proporção de Cristo. Amém. Entender que você tem um chamado, que você tem um legado. Então gaste tempo com o Senhor.
fitando os olhos em Jesus, contemplando Jesus, se torne um só espírito com Ele em oração em línguas, se torne um só espírito com Ele através do jejum, se torne um só espírito com Ele através da leitura da palavra, através do trato da igreja, do seu ministério, das coisas de Deus, dizimando, ofertando, entende? Torne-se um só espírito com Ele também, evangelizando, pregando o evangelho e formando discípulos, irmão. E aí o Espírito Santo vai te levar na operação do corpo de Cristo. E também vai te levar para o lugar no ministério quíntuplo. Isso é para todos. Está disponível a todos. Mas é para os destemidos. É para aqueles que almejam. Paulo escreveu: boa coisa é almejar o episcopado, a vida ministerial. A melhor coisa, o melhor desejo, o melhor sonho, irmão, é você desejar ser um ministro do Senhor. É você desejar que o seu ministério gere muitos discípulos, que você gere seguidores, que você seja um líder, irmão. Porque a crise está vindo de uma forma que você não tem ideia. E não é olhando para as outras nações, não. Olhando para o Brasil, irmão. Vou te informar algo. Está vindo uma grande crise financeira para o Brasil. Vocês não sabem o que eles fizeram com a economia do Brasil. Ainda não chegou até a população, ainda não chegou em alguns lugares, mas vai chegar, irmão. Só que nessa crise, você quer ser ajudado ou você quer ser ajudador? Você que vai escolher, irmão. Na crise não espere ser ajudado. Na crise fala: não, eu tenho solução, eu tenho dinheiro, eu não tenho nada a ver com essa crise, porque eu estou ocupado, eu estou em Cristo, eu estou contemplando Ele, eu estou entendendo quem eu sou, estou percorrendo a minha carreira, eu não me embaraço. E você vai chamar dinheiro, dinheiro vai entrar na tua vida, as conexões, negócios vão acontecer. Não vai parar a tua vida, vai parar o mundo, mas nós temos resposta para resgatar a humanidade da crise que está vindo, meu irmão. Porque desgraçaram a economia do Brasil. Desgraçaram a economia. Mas graças a Deus, a nossa economia é celestial. Por isso, meu irmão, dizime, oferte, contemple Jesus e cumpra a tua missão de pregar o evangelho e de formar discípulos. Quantos recebem essa palavra por fé? Fique de pé, deixa eu orar com você. Aleluia. Sem distrações, irmãos. Sem distrações. Avance, aleluia. Glória a Jesus. Então, essa palavra dessa noite é para que você continue sendo transformado de glória em glória. O véu já foi tirado. E eu creio que mais um pouco de véu foi tirado, as escamas caíram dos olhos de muitos aqui. E nós precisamos investir tempo com o Senhor Jesus. Por favor, meu irmão, não se distraia com nada. Ainda hoje, se você chegar na sua casa, tenha um tempo a sós com o Senhor. Amanhã, quando você levantar pela manhã, não comece o dia atropelando as coisas. Para tudo. Levante um pouquinho mais cedo. Irmão, não deixe a crise te acordar pelas manhãs. Escute o que eu estou te dizendo, que é pelo Espírito Santo. Tem muitos aqui que a crise está acordando ele de manhã. Ele acorda assustado. Como é que eu vou fazer para pagar aquela conta? Ai, meu Deus, eu tenho que sair correndo para fechar aquele negócio. Eu tenho que sair correndo para ganhar o dinheiro, correndo atrás do dinheiro. Irmão, por favor, pare tudo. Levante mais cedo. Mas fala: Senhor, quero ficar contigo, Senhor. Quero ler a tua palavra. Quero rever a ministração tal. Está tudo lá, irmão, no canal do YouTube, tem no Spotify. Cultos editados. Quer assistir o culto inteiro? Tem. Se quiser assistir só a palavra, tem lá. Você entra no Instagram do pastor da igreja, da própria igreja. Você vai ter ministração o dia inteiro. Se você olhar no WhatsApp, prestar atenção, pastor José Carlos, tem uma palavra de Deus para você lá, tem uma instrução de Deus para você lá no seu WhatsApp, irmão. Não comece o dia de qualquer jeito. Eu tenho trabalhado para você viver uma vida boa, irmão. Tenho trabalhado para o Senhor, ministrando a tua vida de todas as formas possíveis, para que você não comece o seu dia de qualquer jeito. Então, em nome de Jesus, amanhã ao levantar,
Abra os olhos e fale: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Dê umas rajadas de língua, passe uns 10 minutos orando em línguas. Irmão, já pega a sua Bíblia, nem vai para o banheiro lavar os olhos, não, já começa ali. Que às vezes no caminho da cama para o banheiro o diabo já vem e te distrai, já vem coisas. Por favor, acorde de manhã, não pegue seu celular, pegue a sua Bíblia, irmão. Esteja com a Bíblia do lado da sua cabeceira. Por favor, seja intencional. Para quê, irmão? Para que você contemple a Cristo. Tudo vai ficar melhor. Quando você começa o dia com o Senhor, as pessoas certas te encontram. Vou repetir isso. Você precisa pegar isso. Quando você começa o seu dia com o Senhor, as pessoas certas te encontram. Aquele que o diabo já ia enviar, ele perde o caminho, não te alcança. Aquela ligação que ia entrar para te perturbar já não entra, irmão. Já não entra. Se entrar, você está preparado. Você nem dá atenção para isso, porque você começou o seu dia com Cristo, contemplando a Cristo. Você se encheu dele, você se tornou um só com o Senhor. Logo de manhã, não, Senhor, nada é mais importante do que contemplar o Senhor, do que fitar os olhos em Ti. Seu dia é totalmente determinado, irmãos, nesses primeiros minutos, horas do dia. Às vezes você define uma semana, um mês, um ano, num tempo a sós com Deus. Se contemplou, encheu de Deus. Aí você vai sair para o trabalho e fala: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, Senhor. Traz pessoas para eu falar do seu amor. Traz pessoas para eu colocar as mãos sobre os enfermos e curar, irmão. Cada um de nós recebeu essa graça. Cada um de nós tem uma proporção de Cristo. Nós somos aqueles que levam saúde, levam riqueza, levam recursos, levam paz para a vida das pessoas. Não tenha medo de colocar as mãos sobre a vida das pessoas. Não tenha medo, seja ousado para falar para o seu vizinho: eu vou fazer uns cultos aí na sua casa, eu vou abrir uma casa de paz aí. Vai comprar um sapato, pergunta para a vendedora que está te vendendo o sapato se ela não precisa de paz na vida dela. E você vem com a estratégia: vou fazer 7 cultos na sua casa, vou falar de Jesus. Você ganha a vida das pessoas, irmão. Pelo amor de Deus, pelas compaixões do Senhor. Chega de uma vida dispersa. Olhe para Jesus. Ele é o nosso alvo, como já cantamos aqui. Nosso alvo é Cristo. A gente canta tão bonito, fica tão animado. A guitarra do Guto estava ungida nessa música: meu alvo é Cristo. O Marcos cantando com alegria, a igreja envolvida nessa adoração. Mas para muitos é uma grande mentira, irmão. Não faça dessa música uma mentira. Que o seu alvo seja Cristo. Se o seu alvo é Cristo, gaste tempo com Ele. Se o seu alvo é Cristo, faça discípulos em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos adorar a Deus. Você no seu lugar, procure uma pessoa para orar aí, irmão. Ore junto com essas pessoas. Façam grupos de 4, 5 pessoas. 4, 5 pessoas, vamos lá, se envolvam. Vamos orar uns pelos outros, ativar uns aos outros. Se mexam em nome de Jesus enquanto nós adoramos. Abrace 4, 5 pessoas aí, em nome de Jesus, e comece a orar. Comece a orar, chame pelo poder de Deus, chame pela unção. Seja revestido de poder, de autoridade, em nome de Jesus, enquanto adoramos ao Senhor. Seus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti. Ó fiel Senhor, tudo sabes de mim. Quando sondas o meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Sejam avivados, sejam ativados em nome de Jesus. Leva minha Ministrem uns aos outros, vida profetizem uns aos outros. a uma só verdade, que quando me sonda nada posso ocultar. Se importe com o clamor do coração de Deus. Sei que a tua fidelidade
leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Receba um revestimento de poder. Libere as línguas, libere as palavras proféticas, libere os dons, compartilhe a sua unção uns com os outros, compartilhe a proporção de Cristo que você carrega uns com os outros. Sejam equipados, sejam revestidos para esse propósito. Leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os seus olhos sejam levantados como semeadores da paz. Chamamos a existência as casas de paz. Chamamos a existência a abertura dos lares. Nada posso esconder que eu não sou nada sem ti. Ó fiel Senhor, tudo sabes de mim. Quando sondas o meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Obrigado, Pai. Te glorificamos, te exaltamos nessa noite, Pai. Obrigado pela sua palavra, obrigado pelas tuas instruções. Te louvamos, te bendizemos. Em nome de Jesus, aplaude o Senhor, seu Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Não seja mais indiferente, amém. Há uma vida fascinante no propósito de Cristo, irmão. Como é maravilhoso. Eu sei minha vida antes e depois de entender o propósito de Deus em minha vida. Como é bom, como é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Amanhã às 22h30 nós temos uma vigília poderosa aqui, amém. Então você vai vir para essa vigília maravilhosa. Nós vamos buscar a presença de Deus, amém. Traga um bolo, um pão, uns frios, refrigerante,
chá, café, que a gente tem um intervalo de comunhão, vai ser uma bênção. Estejam aqui, irmãos. Ah, pastor, eu vou trabalhar no sábado de manhã. Eu também vou. No sábado de manhã eu tenho um café de pastores cedinho, mas eu vou estar aqui na vigília. Então das 22h30, todos aqui, não fiquem em casa. Nós vamos buscar um poder, um avivamento, vamos chamar a existência, as casas de paz, vamos reivindicar os nossos filhos espirituais, amém? Nós precisamos povoar esse lugar aqui, irmão, em nome de Jesus. Vamos fazer esse tempo ficar pequeno, de vidas e de pessoas que o Senhor já decidiu e farão parte dessa história, desse ministério. Deus já decidiu, a gente só vai se posicionar, irmãos. Vamos buscar de Deus a ousadia, a intrepidez, uma vida cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém? Então amanhã às 22h30, esteja aqui e vai ser uma bênção. Domingo 10 horas da manhã, a melhor, das 9h50, repete, domingo 9h50 da manhã, vou vir para a igreja. Vem para a igreja, irmão. Chega de chegar atrasado nos cultos, coisa feia, irmão. Tem horário, você faz isso na sua empresa, não é? Agora para Deus, as pessoas fazendo de qualquer jeito. Então, por favor, estou com a voz de robô, não sei porquê. Venha em nome de Jesus. Efeito. Isso aqui é para eu acabar logo o culto, né? Venha em nome de Jesus no horário, vai ser uma bênção, amém? Levante as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação com o Espírito Santo de Deus seja sobre todos. Que o Senhor levante o seu rosto sobre si e te proclame shalom, proclame a sua paz, nada faltando, nada quebrado na tua vida, na tua casa, tudo renovado em nome de Jesus. Vai, seja um sucesso, vai e governe sobre a terra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.